Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo, o importante é você estar aqui conosco para trocarmos esse bate-papo descontraído sobre mais uma emoção. Sou Patrick de Castro Vilarinho, massoterapeuta aqui do Centro de Terapias Integradas Vita Uno, tá? E junto com todos os outros profissionais, realizamos muitos tratamentos na área holística, na área terapêutica e também na área espiritual. Se você quiser saber mais sobre a missão de vida, filosofia de vida da Vita Uno, entre aí nas nossas redes sociais, como foi colocado aí na chamada do vídeo, tá? E você irá ver todos os outros profissionais. Qualquer patologia, seja ela física, emocional, espiritual que você tiver, entre em contato com a gente através do direct do Instagram, comentários do YouTube ou até também o Facebook. Converse, vou encaminhar você a um dos profissionais, encontrando o melhor tratamento para a sua patologia e trazendo um bem-estar de volta para você. Seja uma prevenção ou até uma correção também. Beleza, galera? Bom, informativos dados, agora vamos ao nosso programa de hoje. Para encerrar o último vídeo aí de 2020 do programa Emovere, falamos aí sobre as 4 principais emoções na nossa filosofia de trabalho, que é a medicina chinesa, a medicina integrativa, a parte holística, né? Então aí começamos a falar sobre a insegurança que encaminha a tristeza, né, que na verdade é a tristeza, mas tudo começa na insegurança, que você entra em um novo ciclo, gerando uma tristeza. Quando você já está naquele ciclo, naquela experiência de vida, você começa a gerar preocupação, que você quer sempre dar o seu melhor. Essa preocupação entra na euforia, que você quer algo no seu exterior, ou você mesmo cria sempre um excesso e você quer sempre estar acima do seu limite, causando uma euforia, que vem a ansiedade. Logo em seguida, gerando medo, que falamos no vídeo anterior, medo da situação não se concretizar, medo de algum trauma, algum bloqueio, e vamos encerrar na quinta e última emoção, que é a emoção da raiva. A raiva, galera. Então vamos aí falar sobre essa última emoção, que é a raiva. O que é a raiva? Como ela se origina no cérebro? Bom, tudo começa no sistema límbico, como eu falei para vocês, que é o centro, é o operacional das emoções, tá? As emoções são descargas químicas que o cérebro gera para criar uma reação a um comportamento exterior, a alguma sensibilidade exterior, alguma sensação, uma experiência, seja lá o que for, do exterior para dentro, tá? Dentro de nós, o nosso cérebro cria essas reações químicas dentro do sistema límbico, devolvendo ao mundo exterior o nosso comportamento, a nossa emoção. É assim que as emoções são originadas. Os sentimentos vêm dentro de nós, do nosso ser. Então pegamos essa reação química, sentimos, criamos uma emoção e devolvemos ao exterior. Bom, o medo, que falamos aí no vídeo anterior, que você pode ver no programa Mover, falou muito sobre o sistema límbico, óbvio, mas a amígdala cerebelosa, ou amígdala cerebral, tá? Que é ela que faz o quê? O registro das emoções. Toda emoção nova que você tem, ela registra. Então, o que é a amígdala cerebelosa, que começou lá no medo, né, que a gente viu no vídeo anterior? Então, ela é o sentinela das emoções. É ela quem vai dizer se aquela emoção que você está vivendo já está registrado nela. Então, ela é que é o comportamento das emoções, ela é o registro, ela é quem aprende as novas emoções. Por isso que os traumas, os bloqueios estão aí guardados na amígdala cerebelosa, tá? Então, ela também é responsável pela raiva, para você ver aí, né? Então, o que acontece? Quando sentimos raiva,
o que acontece no nosso corpo? Primeiro, ficamos tensos, nervosos, irritados, tá? Toda a musculatura do nosso corpo fica enrijecida, ok? E criamos aí uma raiva interna ou quando já transbordou a raiva externa. A raiva interna é quando vamos guardando tudo ao nosso exterior. A raiva começa na irritação. Você não tem uma experiência e já sente raiva. Você começa primeiro a se irritar com algumas experiências ao seu redor ou pessoas. Tudo aquilo que te irrita, você vai guardando, somatizando, acumulando. E você vai sentindo o quê? Primeiro, a raiva interna. Você vai sentindo a raiva interna. Você não vai exteriorizando. Você começa a ficar quieto, você começa a se isolar, você começa a tentar evitar aquela experiência ou aquela pessoa, né? Mas aquilo sempre te persegue e você começa a sentir uma raiva interna. Próximo passo, você começa a falar a sua raiva a pessoas próximas, que você tem uma sintonia boa, não uma sintonia ruim. Então você começa a falar, nossa, aquele sujeito me irrita, aquela situação me irrita, e a pessoa ao seu redor vai começar a lhe dar conselhos. Algumas pessoas vão dar um conselho para tentar te amenizar, e outras vão dar um conselho para tentar impulsionar a sua raiva. E você começa, então, a gerar mais acúmulos, a somatizar mais a experiência e os conselhos das pessoas, né? Então você começa a ficar confuso, até que vem a raiva externa, onde você explode. Você pode gerar o grito, tá? Que na medicina chinesa, na medicina integrativa que a gente trabalha, o corpo expressa, o grito já é um transbordar do copo da emoção da raiva, quando você já não aguenta mais, você já está com a raiva interna muito somatizada, acumulada, então o grito, os olhos é a expressão da raiva, né? Que vamos falar aí um pouco mais para frente. E a raiva, ela aumenta o quê? Ela da irritação, vem a raiva gera o estresse, você começa a ficar muito estressado, e aí você explode. Então a raiva, ela aumenta o que em nós? O cortisol, galera. E o que é o cortisol? O hormônio do estresse, da ira, da revolta. Então, quanto maior o índice de cortisol no nosso corpo, liberando aí no nosso corpo esse hormônio, vai diminuir o que? A serotonina, que é o que? O hormônio do bem-estar. Os dois não podem conviver juntos. Então, quanto mais serotonina, menos cortisol. Quanto mais cortisol, que é o hormônio do estresse, menos serotonina, menos você vai estar no bem-estar, tá? Então não tem como alguém explodir na raiva e estar em paz. Se você explodiu na raiva, você vai gerar uma ofensa, uma ira, você vai gerar aí uma revolta e você pode partir para agressão física. Você começa na agressão moral e você pode partir para a agressão física, que é o último estágio da raiva aí, tá? Então aí o que acontece, galera? Essas são as reações químicas que nosso corpo que nosso corpo recebe através da emoção da raiva, tá? Então, a amígdala cerebelosa no sistema límbico, ela é que libera essa raiva aí por causa de eventos passados. Então, você vai acumulando essa raiva interna. Precisamos tomar muito cuidado, porque o índice de cortisol alto, tá? Vai gerar aí a raiva, estresse, cortisol alto, raiva interna, tudo isso vai acumulando, somatizando, você libera e você não aguenta mais, até que você chega a um ponto que você não aguenta e você vai ter picos de raiva. Se você tiver uma frequência dessa raiva, a sua rotina, o seu dia a dia for constantemente na raiva, né, você tiver picos contínuos de raiva, você vai acontecer o quê? Quando você está com raiva, cortisol alto, baixa a sua imunidade. Olha isso, galera, presta muita atenção. Quanto maior os picos e índices de raiva, maior é a sua baixa de imunidade.
quanto menor é a sua imunidade, mais suscetível a doenças você está. Cardíacas, no fígado, nos rins, onde quer que seja. Um simples resfriado pode te derrubar e você ficar dias na cama. E você vai falar, nossa, eu sempre adquiri um resfriado, nunca fiquei tão ruim, porque a sua imunidade já estava baixa devido à sua raiva, tá? Então, muito cuidado com o estresse, a raiva, o hormônio do cortisol. Quanto maior o índice desses elementos, dessas químicas no nosso corpo, a sua imunidade vai baixar, galera. Imunidade baixa é perigoso para o corpo, muito perigoso, ainda mais em tempos que a gente está vivendo aí, que a gente tem que se precaver muito, tá? As patologias, sejam elas emocionais, mentais, físicas, estão em ápice muito grande aí, então temos que tomar cuidado, cuidar da nossa imunidade, que a nossa imunidade é o nosso escudo, é a nossa defesa, e não podemos deixá-la baixar. A raiva é um desses processos que baixa a imunidade, tá? A gente trabalha aqui no Centro de Terapias Integradas Vita 1. Temos aí o corpo, que o corpo ele diz, né? Se você está num pico de raiva, num estresse contínuo. Então, como eu disse aí no início do vídeo, que eu vou falar agora, os olhos, eles são o espelho, eles são a materialização dessa raiva. Primeiramente, temos que saber o quê? Como eu sempre digo, as 5 emoções, elas sempre atacam um órgão específico, tá? Como vimos aí, a tristeza, o intestino grosso e mais especificamente o pulmão. A preocupação ataca aí o baço pâncreas e mais especificamente o estômago. A euforia, tá? Que vimos aí, ela ataca o intestino delgado e mais especificamente o coração. O último que vimos, o medo, ataca a bexiga e mais especificamente os rins. E o de hoje, a raiva, ela ataca a vesícula biliar e mais especificamente o fígado. Portanto, o fígado, ele é o armazém da raiva. Então, tudo se origina no fígado. Na nossa medicina integrativa, mais de 80% das doenças que temos no nosso corpo como um todo se origina do fígado. Um fígado em plenitude, um fígado em vazio, um fogo no fígado, um vento no fígado e tantas outras ferramentas, sintomas que você pode estar olhando e falando, como assim, um vento no fígado, um fogo no fígado, isso não existe? Eu vou colocar fogo no meu fígado, como que é isso? Isso vou mostrar a vocês em outros vídeos. Para chegar nesses pontos, preciso primeiro falar das emoções, tá? Depois explicar para vocês os elementos que a medicina integrativa trabalha, para depois chegarmos. Mas por enquanto, vou explicar superficialmente para vocês entenderem o que é isso. Bom, um pico de raiva, um pico contínuo de raiva, de estresse, vai gerar raiva interna e depois você explode na sua raiva externa. Bom, isso vai gerar doenças. Quanto maior a continuidade de uma emoção, maior é o acúmulo de uma doença. As doenças, patologias, elas não são geradas da noite para o dia. Elas são o quê? Um acúmulo de algum comportamento, de alguma alimentação, de alguma rotina, de algum exercício físico errado e também de alguma emoção que você está fazendo. Conforme você vai acumulando aquela emoção, que é o que estamos falando hoje, um dia, 2 dias, um mês, um ano, você vai começar a gerar uma sementinha, essa semente vai crescendo, vai virar um cacto, que eu costumo falar, uma erva daninha, até que ela vai tocar a campainha, que a doença nada mais é do que o tocar da campainha, e quando você está na sua casa, alguém toca a campainha, você precisa ver quem é. A doença é isso. Temos que ter uma visão diferente das doenças. Um dia eu vou falar sobre a doença especificamente como um todo. Mas a doença, ela é uma campainha, ela é um alarme. Opa, alguém tocou a campainha da minha casa. Você não fica sentado na sua casa, você vai ver quem é. Esse é o ato da doença, é você sair da sua zona de conforto e você ver
quem tocou a campainha. Você vai olhar pela janela, pela sua porta e vai ver. E você vai ver quem tocou a campainha. Ah, quem tocou a campainha foi um problema no fígado, uma patologia no fígado que eu tenho. Uma hepatite, um câncer no fígado, que aí já é um estágio completamente da raiva externa, né? Gerou também uma gordura no fígado, né? Então, uma cirrose. Mas por quê? O que está acontecendo? Né? Se não for uma cirrose, se for as outras, qual que emoção ataca o fígado? A raiva. Mas por que eu estou sentindo raiva? Por causa daquela situação. Essa situação gera raiva, essa raiva gera uma patologia, essa patologia está me deixando em enfermidade. Então, resolvendo o processo, indo até a raiz do problema, eu encontro a raiz desse problema e eu me trato. Não no final, mas sim na raiz do problema. Eu cortando essa erva daninha, que eu costumo falar, o processo vai diminuindo e eu saio da minha enfermidade. Tá? E tudo isso é o que trabalhamos aqui. Mas quem materializa a raiva, quem recebe toda a raiva que você tem, o órgão que recebe, é o fígado. Tá? E aí vai gerar essas doenças. Então, qualquer patologia que você tem no fígado que você está me assistindo, olhe para dentro de você. É alguma raiva que você tem. Uma raiva externa, que você já transbordou do copo, ou você está ainda na raiva interna. Olhe para dentro de você. O que te irrita? O que te dá raiva? É uma pessoa? É uma situação? É uma circunstância? É a mudança de um cargo, mudança de um emprego, uma outra empresa, um novo relacionamento, um filho, um parente, um pai, uma mãe? O que te irrita? O que te dá raiva? Entenda o outro lado, veja por que aquele lado está te dando raiva. A raiva é quando você fica cego. Temos esse bordão que a gente costuma falar, essa frase. A raiva nos deixa cego. E realmente a raiva nos deixa cego. Não vemos o que temos ao nosso lado. Muitas pessoas, quando entram já na agressão física, elas quebram tudo ao redor dela, destrói todos os móveis, agride a outra pessoa e depois que a raiva passa, ela começa a enxergar o que ela fez. Ela vai na emoção anterior, que é o quê? O medo. Né? E ela vai voltando as emoções até que ela cai na tristeza. E ela diz, nossa, o que eu fiz? Né? Então você agrediu outra pessoa, você põe a mão na boca ou a mão na cabeça e você fala, o que eu fiz? Eu não queria ter feito isso, me perdoa. Aí você se ajoelha, por quê? Você agora está enxergando. Então essa frase, ela é correta. A raiva nos cega mesmo. E os olhos, a visão, ela é o quê? O sinal, o transbordar do copo de que você já saiu da sua raiva interna, está na raiva externa e que o seu corpo está gritando raiva. Então, os olhos é a expressão aí da raiva. Olhos muito vermelhos é que você está com fogo no fígado, e o fogo no fígado significa que você está muito yang. O que é yang? O yang é quando você está muito expansivo, você está muito agressivo, irritado, você não está pensando, você saiu do seu bem-estar, a sua serotonina já está lá embaixo, então você precisa refletir. A palavra reflexão precisa estar dentro de você quando você está com fogo no fígado, né? E os seus olhos estão vermelhos. Olhos amarelos, aí, tá? Então, os olhos amarelos entra aí no elemento terra. Então, você já está mais com a raiva interna, tá? Os olhos vermelhos, você já liberou a raiva externa. Você já está liberando a sua raiva todo o seu exterior. Os olhos amarelos, você está acumulando a raiva interna. Você precisa prestar atenção nos seus olhos, que eles são expressão de que tipo de raiva você está sentindo. Então, os olhos amarelos, você precisa olhar para dentro de você. Né? Não refletir sobre o exterior, mas olhar para dentro de você. Por que aquele exterior está me irritando? Os olhos vermelhos, fogo no fígado, é quando você já foi para a raiva externa, você está agredindo, você precisa olhar. Por que estou agredindo aquela pessoa? Tá? O grito, galera, também é um outro sinal de raiva externa, né?
de raiva contida também. Então, pessoas que gritam muito, jovens aí, que hoje em dia gritam muito com os pais, não sabem falar calmamente, estão sempre gritando. O pai faz uma pergunta, o pai ou a mãe, o jovem já vem com um grito. É a raiva que está contida dentro dele. Precisa reparar que às vezes o filho seu, a raiva que ele tem não é de você. E você acha que é de você. É uma raiva que ele traz de fora. E ele não está falando para você. Então a raiva está acumulada. E quando temos raiva acumulada, temos que ver qual que é o motivo daquela raiva. Se for uma circunstância, uma pessoa que temos uma visão de que é maior do que nós, não vamos liberar a raiva nela. Ou que a gente depende dela. Um exemplo, você está no seu emprego, você tem muita raiva do seu chefe, do seu coordenador, e você não pode liberar essa raiva. Por quê? Senão você vai ser mandado embora, senão você vai tomar uma chamada. Você depende daquele emprego, né? daquela circunstância. Você faz um curso, uma faculdade, uma escola, e você também não pode despejar sua raiva num professor que você tem. Por quê? Porque ele está num grau acima de você. Na hierarquia, ele está acima de você. O seu inconsciente diz, não, segura a raiva. Não podemos liberar a raiva. Então você vai liberar em quem? Os mais próximos. Por quê? Aqueles que estão mais próximos, onde nos sentimos confortáveis. E por se sentir confortável, você acha que você tem a razão de você fazer e ser o que você quiser com o próximo. Então, um filho que libera uma raiva com o pai, ou uma mãe, muitas vezes ele não tem a raiva do pai e da mãe. Ele está trazendo de fora, mas está liberando em você, porque ele tem o que em você? Ele tem uma intimidade, você está dentro do círculo. Um amigo que você libera a raiva com um amigo, às vezes não é com um amigo, é com uma outra circunstância. Mas você vai liberar a sua raiva com pessoas que você tem uma proximidade. Quando você explode, aí você já não vê mais ninguém à sua volta. Aí você já não vê chefe, já não vê pai, já não vê mãe, já não vê professor, já não vê ninguém à sua volta, né? Então aí você começa a liberar a sua raiva. Mas temos que prestar atenção. Ah, Patrick, como que eu faço? Bom, aqui no Centro de Terapias Integradas Vita 1, trabalhamos com pessoas que têm um acúmulo de raiva, de estresse. O estresse é o que mais chega aqui até nós. Estresse, ansiedade, problemas cardíacos, problemas emocionais, é o que mais chega para nós. E temos muitos tratamentos aqui, como já disse em outros vídeos. Podemos sim tratar a sua raiva, baixar o seu índice de cortisol, trazer a sua serotonina de volta, através de muitas técnicas que temos aí, né? E você entra em contato conosco, vou direcionar vocês até um dos profissionais. Mas, no seu dia a dia, preste atenção no grito, nos olhos, no lacrimejar. Às vezes estamos parados e os nossos olhos começam a lacrimejar. Também são índices de que a sua raiva está contida, de que você tem algum problema no fígado aí, tá? Então você começa a ver um comportamento da pessoa. Pessoas que têm toques, né, que costumamos falar, que sempre estão com algum toque, seja ele sentado balançando a perna, balançando o braço, piscando muito, quem pisca muito também, quem tem bruxismo também, são todos índices de raiva, que a pessoa está com a raiva contida interna, ela não liberou ainda, então ela transmite no corpo através dos toques que costumamos falar, que são esses que eu te falei aí. Então você presta atenção nos seus parentes, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, que tem todos esses sintomas que são raivas contidas. Tente conversar com ele e diga, você está irritado com alguma coisa? Você está com alguma raiva? E você, no seu dia a dia, o que você faz para você liberar a raiva? Por isso que tem muitas pessoas que gostam de desprezar funcionários, sejam eles de quais profissões forem. Então você vai a uma loja, você vai a um shopping, você vai a um restaurante, as pessoas gostam de ser arrogantes e despejar a sua raiva naquele funcionário, porque no inconsciente aquele funcionário está abaixo de você. Todo mundo que te serve está abaixo de você. Então quando você tem uma raiva, você gosta de
despejar no outro a sua arrogância, a sua raiva. Isso não justifica e não se deve fazer isso jamais. Mas muitas pessoas fazem isso. Vocês entenderam, galera? Então, tudo aquilo que te dá raiva, tudo aquilo que te irrita, saia da situação ou da pessoa que te irrita, vá em outro lugar, né? E despeje a sua raiva não em outras pessoas e também não em objetos, mas fale como se a pessoa estivesse à sua frente, fique no espelho, olhe para você, faça esse processo, entre em uma academia, porque a academia, você fazer esportes, você praticar exercícios físicos, é muito bom para você liberar sua raiva, porque vai baixar o seu cortisol, vai aumentar a sua serotonina, tá? A sua adrenalina, noradrenalina, e tudo isso é ótimo para o cérebro, vai combater o seu cortisol. Então, galera, o exercício físico também é muito importante, você entrar em um esporte, uma natação, um esporte de contato, seja ele qual for, um esporte coletivo ou individual, qualquer tipo de exercício físico ou esporte vai lhe ajudar a liberar essa raiva, né? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, para encerrar o nosso ano de 2020, no programa Emovere, falando aí sobre a raiva, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? E quarta-feira agora, no último programa da Cura pela Energia, vou falar aí sobre a energia da gratidão, para encerrar o ano de 2020, falando sobre a energia da gratidão, porque a energia da gratidão é muito distorcida, tá? Vamos estudar, vamos conversar, ter esse bate-papo, e eu fico muito feliz que as pessoas estão comentando aí no YouTube, também no direct, também aí pelo Facebook, tá? Já passei o meu contato para muitas pessoas, as pessoas conversam comigo por videoconferência, pelo WhatsApp também, e muito bom poder ajudar as pessoas, estão gostando desses vídeos, tá? Todas as segundas-feiras no programa Mover, às quartas a Cura pela Energia e às sextas aí Saúde e Equilíbrio, falando sobre alguma patologia. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenha uma segunda-feira iluminada, fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau!